Julho é o mês dedicado à prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Com a pandemia, muita gente desistiu do tratamento e ainda para somar, muitos deixaram de ir buscar um especialista para cuidar da doença. Sobre o assunto eu converso agora com o médico cirurgião Estênio Roberto Santos, que está aqui conosco no estúdio. Bom dia. Bom dia. Agora, essas datas são importantes, fundamentais para chamar a atenção, por exemplo. Como é que está o Maranhão em relação a casos de câncer de cabeça e pescoço? O Maranhão se mantém constante com relação ao número de casos de cabeça e pescoço, que é o quê? Câncer de boca, câncer de laringe, faringe. E em comparação com o resto do Brasil, a gente tem uma elevação do número de casos de câncer de pele, até pela nossa própria localização geográfica. A incidência é muito alta e continua muito alta. Durante esse período de pandemia, a gente viu realmente pessoas abandonando o tratamento, muitas até com medo de sair de casa, outras impedidas por outros motivos. Isso também se observa nesse aspecto aí, em relação a essas doenças? Sim, o fato de não procurar assistência médica nos primeiros sinais e sintomas, principalmente por causa da pandemia, que atrasou essa procura na assistência, isso acabou gerando um aumento do número de casos avançados de câncer de cabeça e pescoço. E isso, um caso avançado, consequentemente, tem um tratamento mais laborioso e um sucesso terapêutico menor, infelizmente. E em alguns casos como esse, como é que a gente pode falar de prevenção? Por exemplo, buscar uma qualidade de vida maior, exercícios físicos, cuidado com a alimentação também interfere? Sim, esses cuidados gerais de alimentação, o uso de certos tipos de substâncias. Quando a gente fala especificamente no câncer de cabeça e pescoço, a gente tem que dar muita ênfase no tabagismo e no etilismo, que são os principais fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, e a infecção pelo HPV. E a prevenção, ela trata tanto da prevenção primária, que é você evitar o aparecimento da doença, e a prevenção secundária, que é fazer o diagnóstico precoce dessa doença, e claro, diagnosticando mais precocemente, você tem mais sucesso no tratamento. A gente não tem problema aí nessa área também em relação à automedicação, às vezes ao cidadão que, eu estou com uma afta aqui, isso é uma coisa pequena, rapidinho vai passar e pronto, e não vou ligar, enfim. Tem a questão do comportamento das pessoas também interfere nesse Tem, muito processo? frequente. O que a gente mais vê no meio geral? Pacientes com rouquidão por mais de 2, 3 semanas, que acham que é uma inflamação e não procuram assistência médica, feridas na boca, na língua, no resto da cavidade oral, que não cicatrizam num período de 2 a 3 semanas, aqueles nódulos no pescoço, aqueles caroços, que muitas vezes o paciente acha que é só uma inflamação, que não é nada. Muitas vezes, esses sinais, esses sintomas estão escondendo uma doença potencialmente grave. No caso das mulheres, a questão da tireoide também é muito forte, dá para perceber claramente sim. A incidência desse câncer? A incidência maior de nódulos tireoidianos em mulheres, e realmente todo nódulo tireoidiano ele tem que ser avaliado para ver se realmente precisa só de um acompanhamento, um tratamento clínico na maioria das vezes, ou numa minoria de casos, os nódulos tireoidianos eles têm que ser operados. A gente tem aqui um número que chama a atenção, 41 mil novos casos anualmente, segundo estimativas do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Aí trabalhos brasileiros demonstram que cerca de 7% da população pode ter infecção pelo HPV detectada na boca, né? A gente tem já agora vacina, não é? Em relação ao HPV, isso pode diminuir. Com certeza. O aspecto da prevenção primária, que é evitar que a doença apareça, ele consiste em diminuir tabagismo, etilismo ou cessar, e nessa nova geração, a vacinação contra o HPV. Estima-se que esses cânceres associados com a infecção pelo HPV, câncer de colo de útero, câncer de canal anal, boca e cavidade e orofaringe, eles vão diminuir drasticamente após a vacinação dessa população. E aí a gente falou em relação às mulheres, mas em relação aos homens, há um dado também que chama a atenção, para mim do INCA, que o câncer de boca, de laringe, é hoje o segundo mais frequente nos homens, né? Sim, é verdade. A incidência continua alta justamente por causa desses fatores de risco. Nas últimas décadas, a infecção pelo HPV ela ganhou um papel importante na geração dessa patologia. Infelizmente, a nossa faixa etária, os pacientes de 40, 50, 60 anos, eles não foram beneficiados com esses programas de vacinação que hoje os governos disponibilizam para as crianças de 9 a 11 anos. Então, estima-se que a incidência desse tipo de câncer associado com HPV caia drasticamente nas próximas décadas.
Doutor Stênio, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. É fundamental que as pessoas, né, fiquem atentas aí e que a gente possa contribuir. Quer dizer, é um processo que depende de todos nós, né? Inclusive no sentido da própria prevenção, né? Que busquem cada vez mais realmente essa qualidade de vida. Né? É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado mais uma vez.